Olá, conversaremos agora sobre a margem de segurança, um conceito associado ao conceito do ponto de equilíbrio contábil, sobre o qual já conversamos em outra ocasião. A margem de segurança representa o volume ou as unidades monetárias acima do ponto de equilíbrio, quer dizer, uma folga das vendas, seja em quantidade ou seja em unidades monetárias ou mesmo em percentual, acima do ponto de equilíbrio. Nessa nossa aula, temos dois objetivos: conceituar a margem de segurança, seja ela apresentada em quantidade, em unidades monetárias ou em percentual, e calcular os valores da margem de segurança usando o exemplo da fábrica de sorvetes Frio Delícia, que já vimos em conversas anteriores. De conversas anteriores, vimos que a separação dos gastos em fixos e variáveis, quando somados, dá origem ao gasto total, que é apresentado então em gráfico, onde no eixo horizontal representamos os volumes e no eixo vertical as unidades monetárias. Temos então um comportamento dessas funções aqui, né? O gasto fixo, nesse caso além de fixo, constante, o gasto variável, oscilando de acordo com o volume de produção e vendas, e a soma dos dois, o gasto total. Se nesse mesmo gráfico eu sobreponho, quer dizer, eu coloco aí a figura das receitas, quer dizer, nula, se volume for igual a zero, e crescente de acordo com o volume de vendas, nós vamos verificar que em um determinado momento a receita supera o gasto. Esse ponto em que a receita supera o gasto é tratado na literatura em língua inglesa como break-even, ponto de break-even ou ponto de ruptura, mas nós chamamos de ponto de equilíbrio. Quer dizer, nessa visão do equilíbrio, quando o lucro é enfatizado, o lucro nulo, o ganho nulo é enfatizado, falamos então de ponto de equilíbrio contábil. Seja ele apresentado em unidades monetárias ou seja ele apresentado em volume vendido, em quantidades vendidas. De exemplo anterior, aí vimos a figura, o exemplo lá da fábrica de sorvetes Frio Delícia. Quer dizer, uma operação tinha gastos fixos da ordem de 1.000, gastos variáveis da ordem de 8, praticava um preço de venda de 10 por quilo, logo existia um ganho unitário da ordem de 2 por quilo. Esse ganho unitário ele é chamado de margem de contribuição unitária, e a empresa colocava no mercado um volume da ordem aí de 600 quilos por mês. Então, se fôssemos representar, calcular e representar o ponto de equilíbrio, como fizemos em outra aula, verificaríamos que esse ponto de equilíbrio é de 500 quilos mensais. Eu preciso cobrir 1.000 de gasto fixo, ganhando 2 por cada quilo vendido, logo eu preciso vender 500 quilos. Como eu pratico um preço de R$ 10 por quilo, quer dizer, se eu multiplico então 500 por 10, eu chego à conclusão de que eu preciso faturar no mínimo R$ 5.000 para pagar minhas contas. Então eu tenho a possibilidade de representar o ponto de equilíbrio tanto em unidades monetárias quanto em volume aí mensal de vendas. Como a empresa está trabalhando acima do ponto de equilíbrio, com um volume aí de 600 quilos, então nós podemos dizer que existem sobras aqui, quer dizer que a empresa pode perder um determinado faturamento ou pode perder um determinado volume aí das vendas sem entrar em prejuízo, porque ela estaria trabalhando acima do ponto de equilíbrio. Então, essa gordura, essa sobra financeira que temos aqui, acima do ponto de equilíbrio, é o que vamos chamar de margem de segurança. E aí podemos apresentar essa margem de segurança em faturamento, podemos apresentar essa margem de segurança em quantidade, ou se quiser, também poderíamos apresentar a margem de segurança em percentual. O conceito da margem é o que estamos então aqui destacando, quer dizer, o que podemos perder das vendas sem ultrapassar o ponto de equilíbrio contábil, já que a análise da margem de segurança enfatiza o ponto de equilíbrio contábil. E aí eu posso falar numa margem de segurança em quantidade, volume vendido, posso falar
numa margem de segurança em unidades monetárias, em faturamento, eu posso falar numa margem de segurança em percentual. Assim, a margem de segurança em quantidade é a venda em quantidade, acima do ponto de equilíbrio em quantidade, subtraído do ponto de equilíbrio contábil em quantidade. Ela em faturamento é a venda em unidade monetária, acima do ponto de equilíbrio em unidade monetária. E ela em percentual pode ser dado tanto quanto a margem de segurança quantitativo sobre o volume atual de vendas que estamos praticando, ou, se eu quiser, eu também poderia substituir o volume pelas unidades monetárias, que também chegaríamos à mesma conclusão, que seria as vendas em unidades monetárias, acima do ponto de equilíbrio em unidades monetárias, dividido pelas vendas em unidade monetária. Quer dizer, o que a margem indica? O quanto podemos perder em volume de vendas sem ultrapassar o ponto de equilíbrio, quer dizer, sem entrar na região do prejuízo. Isso pode ser apresentado em unidade monetária ou mesmo em percentual. Que percentual podemos perder das vendas atuais sem necessariamente entrar em prejuízo, ultrapassando aí o ponto de equilíbrio contábil. Voltando então à situação da fábrica de sorvete Frio Delícia, quer dizer, temos essa situação, ponto de equilíbrio de 500, estamos vendendo atualmente 600 quilos, então quais seriam as margens? Então eu posso dizer que a margem de segurança em quantidade é o que está acima do ponto de equilíbrio, então aqui ó, a diferença quanto é? 600 menos 500, então em quantidade ela é igual a 100 quilos, em faturamento, ela vai ser igual a quanto? 6.000 menos 5.000, em faturamento seria igual a 1.000. E se eu quiser apresentar em percentual, bastaria dividir o quanto podemos perder sobre as nossas vendas atuais, seja isso apresentado em os cálculos envolvendo unidades monetárias ou quilos, tanto faz, volume tanto faz. Então, nesse caso, quer dizer, podemos perder 100 de 600, então 100 de 600 daria uma perda de 16,67 sem ultrapassar para baixo o ponto de equilíbrio, sem entrar na região do prejuízo. E também o cálculo poderia ser feito usando as unidades monetárias, quer dizer, 1.000 dividido pelo nosso faturamento, 6, quer dizer, o valor seria exatamente o mesmo. Então, a margem de segurança representaria aí esse nosso fator de segurança, o que estamos trabalhando acima do ponto de equilíbrio contábil. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos, que envolviam conceituar a margem de segurança e calcular os valores associados a essa margem de segurança, apresentando elas em volume, em faturamento ou unidades monetárias ou em percentual. Bons estudos.